Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor, para meditar nela, ler, esclarece, nos revela, Pai, espiritualmente, Pai. Abençoa nosso dia, abençoa nossa família, Pai, meus filhos, minhas filhas, abençoa meus parentes e amigos, todos aqueles que vão participar desse devocional, Senhor, sejam impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, um dia de vitória na Tua presença, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim, chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se em pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito imundo, impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando num monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixem que entremos neles." Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Amém. 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 Glória. Glória a Deus. Grande é o poder de 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 Deus. Ai, ai. Esse texto, em demônio gadareno, né? Tem na tua Bíblia, Gerazeno, Gadareno, tudo dá no mesmo. Gadara hoje é a Jordânia, né?
É. Gadara, região de Gadara, né? Então, assim, deixa eu ver aqui, no verso 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Esse pobre homem, né? Eu digo pobre homem quando ainda estava, né, possuído de legiões, e aqui, pelo que a gente vê aqui no verso, fazendo a conexão aqui com o verso 3, que diz eram quase 2.000 porcos, então, subentendendo-se cada espírito imundo se apossou de um porco, eram 2.000 demônios, talvez, não sei, Na, mas é o que na dá a minha Bíblia, entender. sim, só em complemento do que a senhora está falando aqui, tem uma Sim. explicação na minha Bíblia Hum, que legião era o nome dado a um grupo, uma unidade militar do exército romano. E hum, cada unidade militar dessa era composta de 5 a 6 mil homens. sim. Uhum. Então, uma legião é milhares mesmo, entendeu? Então, de repente, Aí, aí, de 2.000, imagina, de 2.000 para mais. 2.000 para mais. Aí, assim, na tua versão, no verso 13, James fala, nesses 2.000 porcos, eram quase 2.000. Vamos ver aqui, ó. No verso 13. Sim, Jesus lhes deu Pois é. permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. É, então, assim, na verdade, aí no verso 3, ainda continuando, morada nos sepulcros, né? Esses sepulcros eram nas rochas, né? Eram nas rochas, né? Eles eram cavados em rochas, né? À beira do lago lá de Gadara, né? E assim, os judeus eles tinham como e ainda hoje é assim, mas eles tinham que na mente que esse sepulcro os contaminaria. E por que que esse texto traz os porcos, né? Os porcos, né? Porque essa região ela era habitada predominantemente por gentios. E os gentios comiam porcos, né? Por isso essa manada de porcos lá em Gadara existia, né? Então, assim, e o que que acontece? O grande lance aí, quando diz assim, né? Aí Jesus pergunta, qual é teu nome? Que era hábito naquela época se perguntar o nome, né? O nome da criatura lá que estava possuindo a pessoa, né? O nome do demônio, né? Qual o teu nome? Era divulgado isso antigamente. Mas Jesus demonstrou. Aí é onde está o grande lance. Jesus logo aí demonstrou o seu grande poder, né, de expulsar essa legião. Perguntou o nome porque era um hábito judaico da época. E ainda hoje, né, algumas igrejas gostam de entrevistar os camaradas, e a gente sabe que não precisa dessa entrevista. É o nome de Jesus que resolve a parada. Resolve a parada o nome de Jesus associado à nossa consagração, né? Porque quem trabalha com libertação tem que estar preparado o tempo todo, assim, do ponto de vista da oração, da intimidade com o Senhor, do jejum, até porque a gente já viu que lá em Mateus, quando estava vendo Mateus, que há casta de demônio que só se expulsa com jejum e oração, né? Quando os discípulos voltam para Jesus e dizem, por que nós não podemos expulsar? E Jesus diz: há demônios, há casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Então, a gente que trabalha, especificamente que trabalha com intercessão, com libertação, com cura espiritual, cura emocional, expulsão de demônios, a gente tem que estar nessa intimidade com o Senhor, porque senão a gente vai ser tripudiado, a gente vai ser envergonhado. Quem é você? Sim. Quem é você, fulano, beltrano ou ciclano? Quem é você? Eu não te É. conheço. Jesus eu conheço, É. como está em Atos. Jesus eu conheço. Mas você, Paulo eu conheço Apolo, eu conheço, enfim, eu conheço o seu Mário, eu conheço a Lucinha, eu conheço o James, mas você, quem é?
Então, se a gente não tiver em consagração, não tiver no preparo espiritual, a gente não consegue, não deve se aventurar. Porque demônio brinca, a gente não pode brincar com demônio. Não pode, porque Não. eles são seres inteligentes e têm o poder limitado por Deus, até onde Deus permite, até onde Deus permite. Fora disso, aqui se prova isso, que Jesus, só o poder dele expulsou essa manada. E porque Jesus sempre aquela pessoa, né, íntegra, aquela pessoa santa, aquela pessoa e ele sem pecado, né, na verdade. Não é o nosso caso que nós já nascemos com essa mancha, mas precisamos estar preparados para enfrentar as batalhas espirituais do dia a dia. Às vezes até dentro de casa. Até dentro de Com casa você certeza. precisa estar preparado, porque eu não sei, assim, quem é muito sensível ao mundo espiritual, às vezes você sente uma quintura passar perto de você. Não sei se você já tiveram uma experiência desse tipo. Ou então algo bem gelado ou algo bem quente. Assim, do nada, e você se assusta e olha, e ali você tem que repreender. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. É o nome dele que faz, mas a gente precisa da nossa parte também, né? Então, esse 5:5, verso 5:5 diz: E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro e ferindo-se com pedra. Aqui nota-se que ele é um demônio andarilho, ele não ficava num lugar só. E tem mais, tem demônios geográficos. Quem estuda demoniologia, né, lá na teologia, quando a gente vê essa parte, assim, tem demônios geográficos, né? O seu Mário também pode ter, não sei se o seu Mário pode completar alguma coisa nesse sentido, né? Mas a geografia dele era ali, tanto é que ele não queria sair dali. Pois então, se está expulsando aí, pelo menos bota nessa manada de porcos, que eram os porcos que habitavam ali naquela região, são demônios geográficos Sim. chamados. Mas por que que É. esses porcos se afogaram? Por quê? Por quê? Para Jesus mostrar que ele estava livre, aquele homem estava totalmente livre e liberto. Tanto é que tornou-se um evangelista, como seu Mário já falou. E por que que esse homem ele pediu para ir com Jesus, né? Ele pediu, né? Ele pediu. Que as pessoas começaram a lhe rogar que saíssem do território, olha aí, do território, daquele território ali. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse com ele. Então ele pediu para ir com Jesus, mas Jesus fez o quê? Não lhe permitiu. Mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez. E como teve misericórdia de ti. Jesus é quem escolhe quem vai andar do lado dele, quem vai andar pertinho dele. E Jesus escolhe também É quem vai verdade. andar por longe, mas que vá levar o nome do Senhor onde você estiver. Olha, Exatamente. Gadareno, tu não vai comigo, não. Tu não vai comigo, não. Vai antes dizer o que te fez o Senhor, que grandes coisas o Senhor fez. Então, muitas vezes a gente quer estar ali, naquele barquinho ali pertinho do pastor, pertinho da liderança, bem pertinho, porque a gente acha que se não estiver pertinho, Deus não vai nos usar, e não é assim. Deus, Deus vai nos usar onde Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. São essas minhas considerações. Em tempo e fora de tempo. É isso Amém. mesmo. Muito bom, Tem. muito bom. Vamos ali para a filha de Jairo e a mulher que tinha o fluxo de sangue. Quer que eu Uhum. leia? Parábolas bem conhecidas, né? Tá rouco? Pode ler, Ele está pode ler. rouco, mas soltando a voz. Eu estou querendo lhe preservar a sua voz, que a minha tá ainda está dando para. Eu leio, né? Do 21 até, seu Mário, até o 43, é? É, Filho de vai Jairo. firme. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só fazer uma observação aqui nesse pedaço antes, rapidinho. Sim, 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 sim. Amém. É que você vê, né? Esse povo aqui pediu para Jesus ir embora da cidade deles por causa dos porcos. Quanto, o quanto eles perderam sem saber, né? E o É, quanto a gente perde quando nós somos mandando. desprovidos do conhecimento, principalmente do conhecimento que vem
do Muito bom. Altíssimo, né? Do conhecimento que vem de Deus. Por isso que é muito importante a gente estar sempre buscando, né? Então, a gente vem acompanhando a história aqui, as narrativas, né? Quantas vidas não poderiam ter sido salvas ali com o período em que Jesus estava passando por ali? Quantos doentes não poderiam ter sido curados? Quantos cegos não poderiam estar enxergando? Quantos aleijados não poderiam estar andando? Quantos leprosos não teriam sido curados? Quantos demônios não poderiam ter sido expulsos, né? Mas eles convidaram Jesus a se retirar e Jesus foi, porque Deus ele nunca vai nos obrigar a fazer nada. Se nós não quisermos estar com Ele, Ele não vai estar conosco. Mas é engraçado, né? Ao mesmo tempo, olha como é maravilhoso a gente vê a humildade em Deus, porque o que acontece se você busca uma pessoa, nós como seres humanos, buscamos estar próximos de uma pessoa, ou vamos fazer o bem para uma pessoa e essa pessoa nos rejeita? Qual é a reação natural do ser humano? Já se encher ali do orgulho, da raiva, da mágoa e tá bom. Ah, você não me quer? Então fica para lá. Eu vou virar as costas e não me chame mais. Mas Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então, assim, aquele que é todo-poderoso, aquele que nos salva, aquele que nos deu a vida, aquele que tudo pode, aquele que, com uma só voz, em um momento, não posso nem dizer que guerreou, porque ele não guerreou, mas ele mandou milhares ali, exterminou milhares. Ele é humilde. E quem somos nós, né? Que queremos ser orgulhosos ali. Então, acho que acho que é uma boa reflexão para a gente fazer, né? Sim. Amém. E, enfim, a falta de conhecimento pode nos fazer perder ali muitas bênçãos, né? É. Amém. Era isso. Ah, antes de começar a leitura, que ele foi Decápolis, anunciar Decápolis. Decápolis são 10 cidades, né? Significa Decápolis, 10 cidades. O homem espalhou o evangelho. Vamos lá, né? Começar a leitura. O Lucas está com a gente. Olha, bom dia, Lucas. Ah, é o Lucas. É, bom, Dia. está dirigindo. Bom dia. Está dirigindo, Lucas? Não dá para aparecer. Então, assim, a filha de Jairo, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue. A filha de Jairo é a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi ele e erguia-o uma grande multidão, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
Oh, grande fé, meu Deus. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e diz: Quem me toca? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluia. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, que eram os da confiança, né, de Jesus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-se-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Grande fé desse povo. Amém. Os historiadores falam que essa mulher tinha há 12 anos, né? Sofria com essa hemorragia crônica. Ela vivia angustiada, coitada. Diz que ela consultava médico após médico e gastou toda a sua fortuna com médicos, remédios. Deve ter consultado até os macumbeiros, as benzedeiras, rezadeiras. Ela foi atrás da cura dela em todos os lugares e não teve quem solucionasse o problema dela. Situação difícil, hein? 12 anos sofrendo dessa forma. Essa mulher já vinha defiando, porque e disse que cheirava mal. Então ela teve que se afastar praticamente da sociedade. Ela tinha que viver uma situação como se fosse uma leprosa praticamente. Ela não tinha mais alegria de viver. Estava numa situação difícil, né? Até o dia que ela ouviu que Jesus ia passar naquela região ali e ela infringindo, né? Infringindo, porque as pessoas que sabiam da situação dela não queriam nem que ela chegasse perto. Ela não podia nem chegar perto. Mas ela foi. Ela foi. Mas não foi fácil para ela ir, não, porque havia muita gente em volta de Jesus, havia uma multidão. Você vê que hoje em dia também não é fácil as pessoas, às vezes, se aproximar de Jesus, viu? Porque existe muita gente para impedir você de se aproximar de Jesus. Não é as pessoas que estão ao lado de Jesus, mas são as pessoas que estão ao seu próprio lado. São pessoas que convivem com você.
que te leva para outros caminhos, que te impede de se aproximar de Jesus. São os problemas do dia a dia, o que o mundo oferece, né? Os prazeres do dia a dia, as noitadas, as más companhias, os vícios, a bebida, a idolatria, né? Hoje tem muitas coisas, às vezes até o esporte. Dependendo do esporte, o camarada, ele não quer saber de outra coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós sabemos que esses times de futebol aí, eles arrebanham milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tem gente que não se afasta. A música, por exemplo, rock, o punk, o funk, é tudo gente que não quer saber de Jesus. Eles estão ali enveredados naquilo que eles acreditam. Eles adoram os cantores, os ídolos, sabe? Então, são essas coisas que não impedem as pessoas de se aproximar de Jesus, de conhecer Jesus. E nesse tempo aqui a gente percebe que a mulher queria se aproximar e não conseguia. Mas ela ouviu falar de Jesus. E que Jesus curava, né? E ela se aproximou dele. Não conseguiu chegar perto dele, mas a fé dela era tanto que ao tocar nas suas vestes, ao tocar, só precisou tocar nas vestes dela. Na hora ela sentiu algo diferente dentro dela. E ela falou consigo mesmo que foi curada. Ela mesma falou, foi curada. E Jesus, sabendo daquela fé, algo diferente tocou nela. Que também de Jesus saiu poder, saiu virtude. Olha que coisa, sabe, estranha de se entender. Quem não é espiritual não consegue compreender, né? O que foi curado e de onde saiu a cura? Porque Jesus falou, mas quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Houve sabe, algo espiritual ali que só a gente que conhece entende. Até os discípulos, mas Senhor, sobre tanta gente em volta do Senhor, o Senhor pergunta quem tocou? É, não, mas é que alguém tinha tocado ele diferente, né? Aquela mulher tocou com tanta fé, a fé genuína. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ela já estava com essa fé dentro dela. Não, eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então ela já estava com essa fé, né? Já estava com esse firme fundamento. Bastava ela tocar para que o milagre acontecesse. E Jesus sentiu que saiu dele virtude. Jesus falou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Alguém exerceu a fé ali. Alguém no meio daquela multidão havia exercido a verdadeira fé, a fé genuína, a fé que todos nós temos que ter, temos que exercitar, a fé que nós temos que propagar para que as pessoas tenham essa fé. E assim os milagres acontecem. E aquela mulher foi curada. E ela sentindo, ela mesma falou, contou a situação dela.
Ela deve ter chorado muito. Ela deve ter contado chorando para Jesus, né? Eu não sei se você leu ontem, James, o devocional que eu mandei para você. Fala exatamente a respeito disso, né? Abre aí. Quinta-feira, dia 10 de abril. Ao se aproximar dele, a mulher notou uma grande multidão se aglomerando em volta dele. Ela lutou para chegar até ele. Então estendeu a mão e tocou nas suas vestes, convicta de que isso seria o suficiente para ser curada. Ela não, ela não ponderou como isso poderia acontecer. Simplesmente confiou no Filho de Deus e no seu poder. E aconteceu. Ela mal havia tocado nas vestes dele e foi curada. Aliviada, ela tentou escapar furtivamente. Porém, o Senhor Jesus se voltou e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? A mulher pressentiu e não poderia se manter oculta e confessou. Ela se lançou aos seus pés e lhe contou toda a sua triste história. Então ouviu aquelas palavras cheias de misericórdia: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Olha que coisa extraordinária. Filha, filha, a tua fé te salvou. Jesus já a chamou de filha. Hã? Jesus nos chama de filho. Dá para você entender a grandiosidade disto. Amém. Ela havia entendido que o Senhor Jesus não era algum profeta ou curandeiro. Ela havia entendido isso. Mas o Filho de Deus, que tinha poder para curá-la, o problema dela traiu a ele. E a fé lhe deu a coragem, efetivamente, de ir até ele. Então, amados, é isso que o ser humano tem que entender. E Jesus Cristo não é mais um, não é qualquer um. Ele veio em carne, mas ele é o Filho de Deus. Ele veio em carne, mas ele é o Cristo, o Redentor, o nosso Senhor, aquele que deu sua vida por nos salvar. Ele é o Cristo. Amém, amados? Amém. O seu Mário falou aí que ele chamou ela de filha. Aí tem uma anotação aqui na Bíblia, aqui, na Bíblia do professor Shed, tem assim, poder, né? O verso 30, que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Olha a explicação, tem uma nota aqui na Bíblia que diz assim: poder, a palavra mais comum para designar milagre, tem o sentido de poder sobrenatural e pessoal de Deus. Quem me tocou? A Jesus importa e muito a transferência da fé em sua veste, porque a mulher tocou na veste, para uma confiança depositada somente na sua pessoa. E o quem, esse quem aqui, quem me tocou, quem, está no feminino, grego, no grego, indicando assim que Jesus, na realidade, já sabia que a pessoa o tocara. Quer dizer, Jesus sabia, mas perguntou: quem me tocou? Né? Porque ele queria manifesto ali que dele havia saído poder, queria manifesto ali que as pessoas crescem, não no toque das vestes, mas no poder que ele tinha, no poder de Deus sobre a fé daquela mulher. Então é isso. É muito importante. Ele já sabia quem tinha tocado, claro, claro. E percebeu que dele tinha saído virtude, tinha saído poder, tinha saído cura, ele tinha sarado aquela mulher. Essa coisa da fé é muito importante, essa questão da fé, né? A questão da nossa fé é de uma importância
de tão suma importância. Eu tenho um exemplo bem vivo aqui, de um testemunho do meu filho ainda, criança, começou a ver 3 pedrinhas assim, ele começou a ter defeito visual em um dos olhos, e assim, por exemplo, tinha 3 pedras, ele via 2, ele olhava e só via 2, tinha 5, ele só via 4, ou só via 3, e eu levei a um dos maiores oftalmologistas aqui de Fortaleza, chamado Vantan Laesco. Ele disse: Lucinha, possivelmente seu filho está com edema de mácula e ele pode perder a visão. Imagina como é que a mamãe Lucinha saiu, né? Mas eu vou pedir uma retinografia fluorescente, vou encaminhar para o doutor André Jucá, que é outro sumo médico aqui de Fortaleza. Pronto, levei. Não, aí assim, quando eu saí do consultório do Vantan, tinha culto de doutrina na minha igreja, na igreja a qual estávamos congregando, e eu disse: meu filho, tu crê que Jesus pode te curar? Creio, mãe. Pois vamos. Vamos logo daqui. Aí peguei logo um transporte e fui com ele para a igreja. Chegando lá, Jesus, incidentemente, porque na vida do cristão não tem coincidência, tem Jesus incidência. Aí chegando lá, o pastor disse assim: fiquem 2 a 2 para orar um pelo outro. E aí eu entreguei meu filho a uma irmã, que eu sabia que trabalhava com cura e libertação, e a irmã orou e disse: mãezinha, teu filho foi curado. Mesmo assim, a Lucinha levou para fazer a retinografia fluorescente pedida pelo doutor Vantan, que era para comprovar, que o bom é a gente comprovar e mostrar para as pessoas. Quando chegou lá, ao fazer essa retinografia, doutor André botou caro Vantan, o bilhete dele para o outro que tinha pedido. Nada encontramos no senhor Ítalo. Me chamou o Ítalo de senhor ainda, o menino era uma criança, um adolescente. Me chamou, nada encontramos na retina no exame. Então, pronto, ali meu filho foi curado pela fé. Eu podia muito bem ter saído desesperada daquele consultório. Vale-me Deus, meu filho vai perder a visão, vale-me Deus, o que é que eu vou fazer, enfim. Mas a minha primeira lembrança foi dizer: meu filho, Jesus, tu crê que Jesus pode te curar? Creio. Quer dizer, sob a afirmação dele, sob a fé da mãe e do filho, ele foi curado pelo poder de Jesus. E a oração daquela irmã, que transmitiu o poder de Jesus na vida dele. Então, é predominantemente necessário termos fé para vermos milagres acontecerem. Não só nas nossas vidas, mas por quem oramos também, porque muita gente não tem fé em orar. Ô, irmã Lucinha, ora por mim. Eu não sei por que as pessoas acham que a minha fé pode ser maior do que a delas, né? Porque eu mesmo me ocupo de orar por mim mesmo. A gente ora pelos outros, mas assim, quando eu estou, vou eu lá para o meu secreto, e Senhor, está assim, assim, assado. Claro que a gente ora em comunhão com os irmãos e tudo, mas oramos por irmãos, mas é isso. A gente tem que confiar, ter fé mesmo, porque a fé faz milagres. É isso. Tá mudo, James. Obrigado. Amém, dona Lucinha. Obrigado pelo testemunho maravilhoso, viu? Eu queria pedir licença para vocês, se tudo bem, porque eu queria muito chamar a atenção aqui para 3 pontos aqui, que corroboram com o que a senhora falou e com o meu pai falou também. Pode ser que a gente já passou do horário aqui, 5 minutinhos, mas eu vou. Olha só, a senhora acabou de dar um testemunho que veio bem ao encontro aqui do que eu tinha, do que tinha sido me revelado aqui, que não é novidade para ninguém, nada, mas acho que vale a gente falar aqui, né? Olha só, lá no versículo 22, quando Jairo vai a Jesus, ele suplica. Aqui na minha Bíblia fala assim, ó. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés, suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha
e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Amém? E Jesus foi com ele e o povo o seguiu. E aí, no meio do caminho, apareceu a mulher do fluxo de sangue. E no 28 fala assim, no 27, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, meio da multidão, tocou-se em seu manto. 28, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu que seu corpo tinha sido curado da enfermidade. Em um outro capítulo, a gente já viu e a gente vai voltar a ver que o líder, que um soldado romano, um comandante romano, diz a Jesus, Senhor, não precisa ir até a minha casa. Apenas diga e meu filho será curado. Ou seja, meus amados, o que eu quero dizer aqui, né? É só um, uma maneira, uma outra maneira de mostrar o que a gente vem sempre falando aqui da fé. Deus vai trabalhar conosco mediante a nossa fé. O que esses 3 ou 4 casos têm em comum aqui? Todos eles, Jesus agiu conforme a fé daquela pessoa. Esse homem, Jairo, na fé dele, ele acreditava que Jesus precisava colocar a mão na cabeça da filha para que ela fosse curada. Então Jesus falou, tudo bem, eu vou atendê-lo. E ele assim fez, e a menina foi curada. A mulher do fluxo de sangue, a fé dela dizia que ele nem precisava tocá-la. Ela só precisava tocar no manto e ela seria curada. E assim se foi. Ela tocou no manto de Jesus e imediatamente foi curada. A dona Lucina saiu do consultório e ela cria que na oração por intercessão, ali na igreja, o filho dela poderia ser curado. E o filho dela foi curado. Assim como aquele comandante romano, na fé dele, ele entendia que se Jesus apenas dissesse que o filho dele estaria curado, o filho dele seria curado. E dessa maneira aconteceu. E isso tem ou não tem a ver com quando Jesus diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir para que esse monte saia daqui e vá até lá, isso lhe será feito. Ou seja, a nossa fé determina o nosso alcance, aquilo que a gente vai conseguir ou não de Deus. Tudo depende da nossa fé. E cabe a nós exercitarmos essa fé, entrando num relacionamento com Deus. Então, outra coisa que eu queria destacar aqui, mais rapidinho, é que eles suplicaram. Aquele homem que estava endemoniado suplicou por Jesus. Até os próprios espíritos ruins suplicaram a Jesus. Jairo suplicou a Jesus repetidas vezes. E eles foram atendidos. Eu quero dizer para vocês, né, e para mim mesmo, que a nossa súplica é sempre ouvida por Deus. Ele sempre vai ouvir as nossas súplicas. Então, supliquemos com fé e seremos atendidos. E para fechar aqui, essa mulher, aqui no 32, fala: Jesus continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo, tocado nela, né? Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. O que me chama a atenção aqui, né? Mesmo com medo,
que ela não sabia qual que seria a reação, né? Mas medo com medo, mesmo com medo, mesmo com temor, ela confessou. E quando ela confessou, quando ela teve coragem de confessar, dar esse passo de humildade, ela se prostrou diante de Jesus, ela confessou. Imediatamente Jesus abençoou ela. Então a gente aprende muito aqui, meus irmãos, o poder de Deus, que ele ouve as nossas súplicas, o poder da fé, e que a medida da nossa fé, será a medida com que seremos correspondidos naquilo que suplicamos a Deus, né? E, desculpa, o último ponto aqui também, no 40, diz na minha Bíblia que a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os discípulos para o quarto deles, onde estava deitado, e aí ele fez o milagre acontecer. A gente vê aqui mais uma parte do caráter de Deus, né? Ele não se aborreceu com a chacota e nem com a risada daqueles que riram dele. Ele não se importou com isso. Ele simplesmente focou naquilo que era mais importante. E ali ele restaurou a menina e fez o que tinha que fazer. Nós, às vezes, somos tão sensíveis, né? Que qualquer coisa nos constrange, nos intimida e nos faz perder o foco daquilo que é realmente importante. Então, essa mensagem que falou ao meu coração hoje, glória a Deus, louvado seja nosso Senhor, e que abençoe todos nós, todos vocês, e obrigado por essa oportunidade aqui, amém? Amém. Filho, aproveita aí. Ô, Lucas, um bom dia, Lucas. Deus te abençoe, viu? Bom trabalho aí. Sei que você está aí no volante, nada pôde falar, mas ouviu, né? Dia, seu Mário. Deus abençoe vocês aí, viu? Jamie, Amém. Dona Lucinha. Amém, amém. Ótimo dia para você, viu? Eu Vocês vou orar também. para Boa nós, noite, então. Jamie. Obrigado. Vou orar, então, para a gente fechar, Ora tá? aí, filho. Ora aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado sejas tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite, por mais esse devocional, Senhor, onde podemos nos conectar contigo, Pai, onde podemos aprender de Ti, onde podemos escutar a Sua voz, Senhor, falando aos nossos corações. Ó Pai amado, louvado seja teu santo nome, Senhor. Eu clamo a Ti, suplico a Ti, Pai, pela Tua proteção, para que nós jamais nos afastemos de Ti, Senhor, e que nossa vida seja para a Tua honra e glória, Senhor, em nome de Jesus. Clamo a Ti, Senhor, pela Tua proteção, a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua benevolência e todo o Teu amor, Senhor, que esteja sobre todos nós. Não só nós, Pai, que participamos hoje desse devocional, mas todos aqueles que vão participar depois, pelo meu irmão e amigo Fábio, Pai. Que o Senhor esteja com ele todo dia, Amém, todo o tempo, Pai. Que os seus anjos acampem ao redor da casa dele, Senhor. amém, meu Que o Deus. fortaleça e o liberte e o traga paz. Que esteja sempre, Senhor, ao teu lado, junto de ti. Que o teu Espírito, o teu grandioso Espírito, o teu Santo Espírito, Pai, seja o condutor de nossas vidas, Senhor. Que a tua armadura celestial, Pai, esteja sobre nós, revestindo-nos, nosso corpo, mente e alma, Senhor, e nosso espírito. Que estejamos, Senhor, guardados sob o teu manto sagrado, Pai, não só nós, como todos aqueles da nossa família, todos aqueles que amamos, todos aqueles do nosso convívio social, que todos, Pai, possamos desfrutar da tua bondade.
Clamo a Ti, Pai, que proteja os nossos corações de toda maldade, de toda inveja, de toda ira, de toda mágoa, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua sabedoria, Senhor, nos conforte, que o Teu entendimento, Pai, nos alcance e nos transforme, que a Tua palavra nos transforme todos os dias, Senhor. A Ti, Pai, consagro e entrego esse dia e as nossas vidas, e que seja tudo, Senhor, tão somente tudo, para a Tua honra e glória, para todos sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. vai pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.